Ações do Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Alexandre de Moraes, bloqueou, pelo menos suspendeu, contas do Twitter e do Facebook de alguns bolsonaristas, dentre eles Alan dos Santos, Roberto Jefferson, a Sara Jeromini, a chamada Sarah Winter, o empresário Luciano Hang e um outro empresário. Essa questão remete à discussão sobre a censura. Mas vamos falar sobre essa notícia aqui, que está nos principais jornais do país, e você vai encontrar também em jornais online. O site do 247 destaca: Jefferson, Hang, Winter e outros bolsonaristas perdem suas contas no Twitter. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, bolsonaristas como o ex-deputado Roberto Jefferson, o empresário Luciano Hang, a ativista de extrema-direita Sarah Winter e o blogueiro Alan dos Santos perderam suas contas. Na verdade, eles não perderam as suas contas ainda, né? Elas foram suspensas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do inquérito das fake news, determinou que o Twitter derrube as contas de diversos bolsonaristas e ativistas de extrema-direita na rede social. Entre os atingidos pela decisão de Moraes estão a ativista da extrema-direita Sara Jeromini, conhecida como Sarah Winter, o ex-deputado e presidente do PTB Roberto Jefferson, o empresário Luciano Hang e o blogueiro Alan dos Santos. Em maio, o grupo já havia sido alvo de mandatos de busca e apreensão autorizados por Moraes no âmbito do inquérito que apura ameaças e ataques aos ministros da Corte e a disseminação de notícias falsas. Em junho, o ministro determinou que redes sociais como Facebook, Twitter e YouTube forneçam dados de monetização de páginas bolsonaristas. Na ocasião, o ministro havia determinado o bloqueio das contas nas redes sociais de 16 aliados e defensores do governo Jair Bolsonaro. Em nota, o Twitter disse ter agido estritamente em cumprimento a uma ordem legal proveniente de inquérito do Supremo Tribunal Federal, o STF. Os advogados dos investigados disseram que irão recorrer da decisão. Bom, podemos perguntar o seguinte: essa ação está certa ou está errado? O Alexandre de Moraes está certo ou está errado com essa ação? E aí é necessário ter muita cautela para verificar, analisar criteriosamente essas ações em relação à suspensão dessas contas, para que não se tenha possibilidades de se ter censura de fato quando se tem, por exemplo, qualquer crítica que alguém faça, seja de direita ou de esquerda, é bem bom que se diga isso, seja de direita ou de esquerda ou de centro, seja quem for, que essas pessoas, por exemplo, que têm contas, que exercem algumas críticas, que também possam ter a sua liberdade de expressão. É necessário ter o cuidado para que, por exemplo, quem é de esquerda não chegue a pensar o seguinte: ai, que beleza, olha, eles bloquearam, eles suspenderam as contas dos bolsonaristas. Bom, aí, se você está vibrando com isso pelo fato de ser de esquerda, a coisa pode cair também em cima da esquerda. E aí, quando cair em cima da esquerda, qual a opinião de quem é de esquerda em relação a isso? Por isso, não se trata de torcidas, por exemplo. Ah, porque eu sou esquerda, eu acho é bom porque fizeram isso. Você pode até achar bom do ponto de vista pessoal. Agora, do ponto de vista da cidadania, é necessário ter cautela em relação a essas ações. A princípio, considerando a Constituição, é necessário levar em consideração a ideia de liberdade de expressão.
Porém, liberdade de expressão não significa o direito, por exemplo, de agredir o outro, o direito de divulgar mentiras, difundir mentiras. Essa é a questão que está em jogo. Vou dar um exemplo. O fato desses bolsonaristas estar, nesse momento, sendo investigados, terem suas contas suspensas nas principais redes sociais, não quer dizer que está de todo errado essa ação. Mas é preciso ter cuidado para não parabenizar uma ação dessa e aí dar margem para censuras, para impor uma ditadura, por exemplo, principalmente censura. Tem que se ter cuidado nisso. Vamos explicar. Veja bem, os bolsonaristas, principalmente esses das redes sociais, como Alan dos Santos, que é um dos principais divulgadores de fake news, tem feito um trabalho para o Bolsonaro, para a família Bolsonaro, para o governo Bolsonaro, no que diz respeito à difusão das ideias do governo Bolsonaro. Porém, tem também feito bastante fake news, principalmente contra a esquerda, e feito principalmente várias fake news contra o Supremo Tribunal Federal, contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e, por sua vez, contra a democracia. Essa é a questão. O direito à liberdade de expressão, por exemplo, não significa o direito de você difundir mentiras, criar mentiras, criar fake news no sentido de prejudicar o outro e no sentido de ameaçar a democracia, as instituições democráticas. Essa é a questão central que precisa ser considerada. Acredito que, por exemplo, o fato de bloquear essas contas ou de suspender essas contas, talvez possamos dizer o seguinte: se é para analisar, tudo bem, vai ser analisado. Porém, de certa forma, fere o princípio da liberdade de expressão. Mas, quando a liberdade de expressão passa a agredir o outro, a criar mentiras, de tal modo que pode levar a, digamos, a uma situação de quebra da democracia, e aí vamos ter problemas seríssimos. Vamos pegar aqui alguns exemplos. No UOL temos aqui, por exemplo, no Tilt, conta bolsonarista bloqueada acusava STF de golpe. Aí entenda como a corte agiu. Tá, aí tem isso aí. Eu vou pegar somente um exemplo de alguns exemplos do que foi difundido pelos bolsonaristas contra o STF. Vamos lá. Temos aqui o seguinte: mais que isso, querem o caos. Estão querendo repetir 1968, onde o STF da época soltou a escumalha terrorista. Não é mera coincidência, levando o governo da época a endurecer com o AI-5 para preservar a segurança nacional e institucional. Querem o mesmo agora para nos acusar de golpe. Tem coisas aí bastante polêmicas e que são usadas para distorcer também a questão aí por parte dos bolsonaristas. Essa mensagem aqui foi do empresário Otávio Facuri, de 8 de novembro de 2019. Ele fala, por exemplo, de 1968, que foi um movimento, inclusive, praticamente de esquerda, um movimento democrático por liberdade, contra inclusive toda forma de autoritarismo, e que já na época no Brasil nós estávamos na ditadura militar, e a ditadura aproveitou a situação, os militares aproveitaram a situação para impor o AI-5, com medo inclusive da história de comunismo, dessas coisas aí, né? E impuseram o AI-5. Lembre que o AI-5 é aquele bendito que o filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, chegou a defender várias vezes, pelo menos 2 vezes, muito claro, que o governo, inclusive, que eles podem impor um AI-5. E o AI-5 é uma censura total, é perseguição, inclusive, a tudo aquilo que é considerado contrário à opinião de quem está comandando o Estado no momento. Tá? Então, esse aí é um problema seríssimo. Então, o empresário aqui, Otávio Facuri, ele está usando de artifício
para dizer que o STF está, na verdade, com a censura e que quer, inclusive, dar o golpe. Na verdade, não se trata de dar golpe nenhum. O Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Alexandre de Moraes, está fazendo essa investigação sobre as fake news contra o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista algumas ameaças claras contra o Supremo Tribunal Federal. E aí é onde entra o detalhe do artigo 5º, não é AI-5, é artigo 5º da Constituição. Tá bom? Aí onde entra, por exemplo, o direito da liberdade de expressão não significa que você tenha o direito de agredir o outro, de inventar mentira, a ponto de colocar em risco a sociedade, a democracia. E aí vai, inclusive, possibilidades de várias interpretações. Então, temos aqui mais outro tweet aqui do Bernardo Custer. Não é só pela questão da segunda instância, nem pela soltura do Lula. É por tudo que Gilmar já fez e poderá fazer contra o Brasil. Ele é um dos homens mais poderosos do Brasil e crescer imune à voz do povo. Não é. Quando o sapão cair, iremos ao próximo. Toffoli. Bom, você pode dizer, há uma liberdade de expressão, mas há também agressões aqui, inclusive, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, há ameaças, inclusive, no que diz respeito a quando o sapão cair, não é? Há um desrespeito contra o ministro do Supremo Tribunal Federal aí, que, na verdade, significa que o Bernardo Custer, por exemplo, essa mensagem aqui, pelo menos do Bernardo Custer, deixa claro um tipo de forma de intimidação ao Supremo Tribunal Federal ou àqueles que eles consideram, que os bolsonaristas consideram contra eles. Então, aqui é mais um exemplo de que o artigo 5º pode estar sendo ferido no sentido de que está sendo usada a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo está sendo usado para agredir os membros do Supremo Tribunal Federal. Quando diz, por tudo que Gilmar já fez e poderá fazer contra o Brasil, aí o que é que o Gilmar fez contra o Brasil? Claro, podemos ter várias interpretações aí, mas aí tem o quê? Aí tem uma acusação, né? Aí tem uma acusação. E aí, como é que fica então? A liberdade de expressão e a agressão aí, no caso, ao ministro do Supremo. Depois temos aqui um terceiro tweet aqui que diz o seguinte: depois do silêncio da imprensa em relação a todos, está em letra maiúscula aqui, a todos os protestos que aconteceram hoje, fica claro que Maia, Alcolumbre e STF estão preparando uma desidratação sem limites do governo Bolsonaro. Se isso acontecer, o povo vai ficar calado. Essa mensagem aqui do Twitter é do Alan dos Santos, né? Do Terça Livre, que é um dos principais bolsonaristas do gabinete do ódio. Então aqui nós temos também o seguinte, temos aqui uma liberdade de expressão que está sendo colocada, também está sendo usada, tá? Ao mesmo tempo que estão acusando STF, Supremo Tribunal Federal, as principais instituições do país, né? Estão acusando, né? O Alan dos Santos aqui está acusando as principais instituições do país, não é? E os seus representantes. Que isso aí mexe também com o artigo 5º no que diz respeito à liberdade de expressão, mas até que ponto? No que diz respeito a, por exemplo, agredir o outro, a honra do outro. Podemos dizer isso. Aí aqui tem o seguinte, tem aqui um tweet da Sarah Vinten, a chamada Sarah Vinten, dos 300, que ela disse: fui treinada na Ucrânia e digo, chegou a hora de ucranizar. Bom, aí significa o quê? Por exemplo, ela está dizendo, tudo bem, a Sarah Vinten, pelo seu histórico, aí ela participou inclusive do grupo FEME da Ucrânia. E aí ela diz, chegou a hora de ucranizar. O que significa ucranizar? A princípio seria dizer radicalizar, seria ir contra a ordem institucional. A princípio, uma pequena frase, apenas uma linha, tem aí uma ameaça às instituições
Pelo menos é o que dá para entender. Então mexe aí com o artigo 5º da Constituição. E aí depois o perfil também do Alan dos Santos, né, colocou isso aqui em 19 de abril, diz: ansioso para ver quem será o mais burro, Maia, Alcolumbre ou Toffoli. Ou seja, aqui está se desrespeitando as principais figuras, os principais representantes das instituições democráticas, no caso, por mais erros que possam cometer, mas são representantes, né? O presidente da Câmara, Maia, o presidente do Senado, Alcolumbre, e o Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então aqui está uma agressão direta ao Supremo, às principais instituições do país. Depois temos aqui um tweet de 22 de abril de 2020, que diz: ministros hipócritas, eles acusam os manifestantes que pediram a intervenção de golpistas, enquanto eles, ministros do STF, é que estão dando um golpe contra a Constituição Federal e contra liberdades individuais garantidas. Aí temos, por exemplo, um uso de uma liberdade de expressão, ao mesmo tempo que acusa o Supremo Tribunal Federal. Bom, aí são coisas bastante opostas, ambivalentes, que você tem. A liberdade de expressão, o uso da liberdade de expressão é garantido na Constituição. Mas até quando essa garantia pode existir, considerando inclusive as falas e as ameaças colocadas, não é? Então é o seguinte, a liberdade de expressão ela é fundamental, mas liberdade de expressão não significa o direito de agredir o outro, de ameaçar o outro contra a ordem democrática, inclusive. Essa é uma questão. E quanto à ação do Alexandre de Moraes, que pediu o bloqueio das contas desses bolsonaristas? É uma questão delicada. É uma questão delicada, porque aí está mexendo com o direito que os bolsonaristas têm de ter suas contas e de emitir suas opiniões. Isso, por exemplo, como eu falei, a esquerda pode estar feliz com isso porque é contra os bolsonaristas. Mas essa mesma régua pode ser utilizada para atacar a esquerda. E, na verdade, o histórico brasileiro, né, tem demonstrado que a esquerda tem sido perseguida muito, mas muito mesmo, principalmente quando foi na época da ditadura militar, a ponto dos militantes de esquerda serem perseguidos, torturados, alguns mortos e desaparecidos. Então, acredito que essa decisão do bloqueio, ela possivelmente deve ser derrubada. Por que ela deve ser derrubada? Porque, de certa forma, ela fere com o direito da liberdade de expressão, que é o direito de, por exemplo, o cidadão ter o seu meio de comunicação, a sua conta no Twitter ou no Facebook. Agora, se esse cidadão cometeu algum erro, por exemplo, melhor dizendo, algum crime, agrediu alguém, ameaçou alguém, inventou mentiras, perseguiu alguém, aí sim, aí esse indivíduo, esse cidadão, deve ser julgado pelo crime que cometeu, mas não derrubar as contas, por exemplo. Eu não sou favorável que essas contas sejam derrubadas. Por quê? Porque a liberdade de expressão, de forma geral, no caso aqui, ela está sendo cerceada. Se for uma coisa momentânea para verificar, estudar, podemos até considerar, por exemplo, mas não posso ter bloqueio, acabar, por exemplo, com as contas. Senão podemos dizer, por exemplo, o próprio Bolsonaro, o governo Bolsonaro, pode usar esse artifício para fazer perseguição também. E olha que nós já temos nesse momento, por incrível que pareça, uma situação semelhante. Por exemplo, o ministro da Justiça, né, ele está comandando uma equipe que fez um dossiê contra alguns militantes, inclusive antifascistas, e por meio de decreto, por exemplo, usando decreto do governo Bolsonaro. Então, isso pode ser uma perseguição. Então, é preciso ter muito cuidado com essa história aí. Portanto, a ação do ministro Alexandre de Moraes, ela merece uma atenção muito, muito grande, muito detalhada,
quanto a esse momento que nós estamos vivendo, porque de repente, por exemplo, a coisa pode se estender para vários blogs, para vários canais, para várias redes sociais, para várias pessoas, e aí vamos ter o cerceamento da liberdade de vez sendo colocado em prática. O fato de bloquear a conta nesse momento pode ser problema. Mas, por exemplo, se esses bolsonaristas eles cometeram algum crime pelo que apresentaram pelas frases, pelas comunicações que exerceram aqui, então que sejam investigados, com todo respeito pela Constituição. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, ative o sininho para receber as nossas novidades e também acesse o nosso blog, o blog do professor Nunes.wordpress.com. Neste blog você vai encontrar análise de notícias, principais notícias do dia, reflexões, podcasts e muito mais. Até mais.